Oi, pessoal, continuando nossos exercícios de fundamentos da matemática, vamos calcular agora distância a partir desses gráficos, vamos chamar assim, né? A forma gráfica. Então, esse aqui é um gráfico de 2 pontos, esse aqui também é uma forma gráfica que tem a reta real. Então, essa aqui é vou pôr R assim, né? Ou reta real. Daí ele pede o seguinte, ó, aqui, ó, distância. Encontre, só para lembrar do inglês, né? Encontre a distância entre o ou os, aqui no caso é os dados, números. Na verdade, os números dados, que a gente fala em português nessa ordem. A distância entre os números dados, que aqui é o menos 2 e 3. Bom, você pode contar, né? Fazer 1, 2, 3, 4, 5. E daí você fala que a distância é 5. Então, eu vou chamar isso já de D, que é a distância do menos 2 para o 3, é 5. Você fala, como é que eu fiz? Eu contei, tudo bem, tá certo. Mas para a gente usar o que a gente aprendeu, menos 2 e 3, você pode fazer em qualquer ordem que você quiser. Aí, para usar a fórmula de distância, você faz menos 2 menos 3, que dá módulo menos 5. Eles têm o mesmo sinal, então você soma e mantém o sinal. 3 mais 2, 5, mantém o negativo. Módulo de menos 5 é 5. Então a resposta final é essa. É 5, a resposta final. Ou seja, 5 é a distância do ponto menos 2 para o ponto 3 na reta real. Tá? E 74. Então, você perceba o seguinte, que a gente usa um pouco aqui do visual, né? Então, por exemplo, esse ponto ele está na metade, entre menos 2 e menos 3. Por mais que ele não tenha explicitado isso, é um exercício mais... É quantitativo, mas também tem um aspecto qualitativo nele. Então, aí você estima, mais ou menos, um valor. Aqui está bem na metade, né? Então, que valor que você colocaria aqui? Esse número que está entre menos 2 e menos 3, sendo que ele está na metade. Menos 2,5. Isso, perfeito. Porque daqui para a esquerda, ele está assim, menos 2, menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3, até o menos 2,5, até dar o menos 3. E mesma coisa, entre 1 e 2, o que você colocaria aqui? 1,5. 1,5. Ok, perfeito. De modo que essa distância, vamos estar aqui embaixo, a distância que a gente vai calcular vai ser entre os pontos menos 2,5. Vou pôr um ponto e vírgula agora, só porque já tem vírgula nesse número. A anotação que a gente usa é vírgula, mas como o número já tem vírgula, nesse caso eu vou usar o ponto e vírgula, para não ficar só com as vírgulas aqui meio esquisito. Do menos 2,5 para o 1,5. Daí você vai fazer... se alguém quiser falar, você vai fazer pode fazer pelo módulo, né? Você poderia contar também, se você pusesse aqui, ó. Você contaria 1, 2, 3, 4. O resultado tem que dar 4. No caso, agora eu vou mudar a ordem, só para mudar um pouquinho. Menos 2,5. Eu gosto de fazer assim, sem parênteses, mas os alunos não gostam, então eu vou colocar parênteses. Dá módulo de 1,5, menos vezes menos dá mais, 2,5. Então, 2,5, ó, 2,5 mais 1,5, 5 mais 5, 10, fica 2, 3, 4,0. Então, a resposta é 4. Para a distância do exercício 74. Alguma dúvida?
podem, assim, sejam criativos também, né? Se pensarem em alguma coisa além. Por exemplo, você falar assim, aqui podia ser menos 2,5 e aqui poderia ser 1,6. Por exemplo, se você fizesse como menos 2,5 e 1,6, estaria certo? Olha, como ele não foi preciso, se você pusesse aqui 1,6 e fizesse com menos 2,5, estaria certo, porque você está definindo mais ou menos um ponto que está mais ou menos no meio, porque ele não foi preciso, ele foi mais qualitativo. Só que você teria mais conta, mais trabalho, porque aqui não ia, enfim, ia dar o resultado, ia dar 4,1. Então você ia fazer um pouquinho mais de conta do que esse caso que já deu 4 certinho. Alguma pergunta? Não, não. Certo. Bom, vamos fazer 75 e 76, né? Olha, o 75 eu vou fazer aqui mesmo, porque é bem diretão, né? Você vai fazer 17 menos 2, que vai dar módulo de 15, que vai dar 15. Tá? Esse aqui é o resultado final já, 15. Não, esses aqui eu já vou fazer embaixo para não ficar muito... ter espaço, 75B. Quem quiser falar, fica à vontade. Então, o que ele está basicamente... Vamos chamar de D a distância entre menos 3 e 21. Você pode fazer isso quando você quiser, encurtar o que você tem que escrever, para não ficar escrevendo sempre essa... Mas você explica que o seu D, que esse D é igual a esse D aqui. Aí embaixo, você coloca D igual, porque você já definiu que esse D é essa distância. Só para não ter que ficar escrevendo muito. Aí você vai fazer módulo de 21 menos 3, que é módulo de 18, que é 18. Esses estão mais tranquilos. Agora, o 75C, a gente vai revisar Professor, fração. Uhum. no caso aí você está fazendo a diferença, né? E não é 21 menos 3, é 21 menos o menos 3. É verdade. Obrigado, Fabiana. Excelente. É isso mesmo. Eu fiz, você viu, eu fiz rapidão e erradão. Não, eu tô calada aqui porque eu tô quebrando a cabeça nessa 75C. Mas eu entendi onde eu tinha errado. Porque tava dando resultados diferentes. Eu tava errando justamente na fração. Na soma de frações aí. Eu tava fazendo tipo isso que o senhor fez aí com as frações, sem perceber, porque meio que foi automático. É verdade. Fica automático. A gente... o que me confundiu? Vou falar para você o que me confundiu, que é fácil confundir. Na fórmula, a gente faz a subtração. Só que aí na cabeça você fala assim, vou fazer a subtração. E já tem um... E aí você fica pensando assim, que ordem que eu vou colocar? Que ordem que eu vou colocar? Aí você fala, deixa eu colocar o positivo primeiro. E daí você fala assim, bom, então esse menos é o da subtração da fórmula, mas não é. Esse menos é do número. Depois tem o outro menos, que é o da subtração da fórmula. Sim, justamente. E fazer dos dois jeitos é até bom para praticar, né? Porque é verdade. Fazendo com um número maior na frente, realmente fica mais fácil para entender, mas é bom fazer dos dois jeitos. Para evitar esse erro, você pode já fazer assim, então, menos 3, menos 21, né? Né, aí a gente não vai cometer esse erro que eu cometi. Eu, quando olho assim... E aí, no caso, agora dá 24 o resultado, né? Isso, perfeito, 24. Quando tem a questão da distância entre um número negativo e um positivo, o raciocínio, assim, de pegar a distância entre cada um e o zero e somar. Tipo, a distância entre o 21 e o zero e aí... entendi. É legal esse método também é legal. Você faz a distância...
Você faz a distância do 21 ao zero, que é 21, e soma com a distância do menos 3 ao zero, que é 3. Também é legal você já pegar e somar esses dois números aqui. Desse jeito que ele falou, até facilitaria bastante essa C, porque se for fazer essa C, daí eu Só que tenho isso, dificuldade. perfeito. Só que isso aí só vai acontecer quando ele é negativo, tá? Porque quando você tivesse do mais 3 para o 21, você já não pode somar, porque aí o resultado vai ser 18 mesmo. E aí é só quando tem um negativo e um positivo mesmo. Senão dá errado. Exatamente, perfeito. Não, mas o da fração aqui, a distância, vou chamar também de D, a distância entre os pontos 11 sobre 8 menos 3 sobre 10. Assim, aí a gente vai tomar um módulo de 11 sobre 8 menos 3 sobre 10. E eu já vou tirar do módulo, porque eu já sei que vai dar positivo. Vai ficar 11 sobre 8 mais 3 sobre 10. Daí aqui, eu vou fazer assim. Eu vou multiplicar os denominadores e depois fazer em cruzado, desse jeito aqui. Então, vai ficar embaixo, vai ficar 8 vezes 10, 80. E o cruzado vai ficar 11 vezes 10, que é 110. Porque quando você multiplica por 10, basta você adicionar o zero, tá? Não precisa ficar pensando muito, não. 11 vezes 10 é 110, ó, adiciona um zero. Mais, porque aí você usa o mesmo sinal que está aqui, você repete, tá? Se fosse menos, era menos aqui. Como é mais, repete. 8 vezes 3, 24. Então, caso alguém queira que... Por que eu cheguei no 110? É porque eu fiz 11 vezes 10. E por que deu 24? É porque é 8 vezes 3. Por que é 80? É porque fiz 8 vezes 10. Daí você faz a conta. 110 mais 24 vai dar 134 por 80. Agora nós vamos usar a regra da Amanda. Como que é a regra da Amanda? Da simplificação, professor? Eu prefiro fatorar. Tá vendo? Ó, às vezes a gente encontra adeptos à fatoração. Bom, divide por 2 ou fatora. Mas, então, dividir por 2 vai dar 67, né? Dividido por 40. 40. É 67, né? Porque 65 dá 130 e 67 dividido por 2 dá 2. Eu faço assim, eu aproximo o 130, deu 65. 130 dividido por 2, 65. 4 dividido por 2, 2. Então, 65 mais 2, 67. E 40. Agora, por 2 não dá para dividir, que esse é ímpar. Por 3, como que você sabe se dá para dividir por 3? É uma regrinha que você faz assim. Você soma 4 mais 0, que dá 4. Como 4 não é divisível, 4 não é divisível por 3, então 40 não é divisível por 3. Essa aqui é uma regra muito, muito útil, viu, para divisão por 3. Por exemplo, nem precisaria fazer em cima, porque tem que ser divisível pelos 2, né? Mas também, se fizer 6 mais 7, dá 13, que também não é divisível. Você pode até fazer assim, 1 mais 3, 4. 4 não é divisível por 3. Então, 67 não é divisível por 3. Por 5, não é divisível por 5, porque para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. É fácil a regra da divisibilidade por 5. Se terminar com 0 ou com 5, é divisível por 5, mas aqui não é. Por 7, de repente, que é o próximo primo, né?
também não vai ser aqui, o 67 tem o 40. Às vezes por 11 você pode... Mas, enfim, ocorre que eu creio que 67 seja... Não, 9 vezes. 67... Talvez 67 seja prima. Deixa eu olhar aqui. É, 67 é o número primo, então a resposta final é essa, tá? Ó, 67 é primo. Então não dá para simplificar, a resposta final é essa aqui. Não simplifica mais. Alguma pergunta? Sobre o cálculo de distância, professor, pelo menos que você até agora, sempre é entre subtração e adição. Mas se aplica alguma vez a multiplicar e dividir também? Em algum momento? Não, a distância, você sempre vai fazer subtração, sempre, a distância. Quando tiver módulo envolvendo produto, divisão, aí você usa aquelas propriedades. Mas a interpretação continua. Que, por exemplo, esse resultado que a gente chegou é a distância entre esses dois números. Você poderia pensar daquela forma, que o módulo, poderia pegar o módulo desse aqui, que seria a distância até o zero, depois pegar o módulo desse outro termo, que seria a distância dele até o zero, e somar as duas, e obteria essa mesma distância aqui. Mas, também fazendo pela fórmula, se lembrar da fórmula e lembrando da fórmula, aplicando ela adequadamente, é só fazer de forma mais mecânica, assim. Não precisa lembrar muito de outras regras, né? Mas tanto faz, é muito pessoal, às vezes cada um prefere um tipo de regra que se identifica mais com ela, entendeu? Então, não sei se é isso que você perguntou. Sim. Bom, seguindo, a gente fez o C. Então, deixa eu pegar mais papel aqui. Deixa eu ver o próximo exercício. Os próximos, né? Eu achei, tá certo. Eu achei que tem mais exercícios do que eu lembrava. Eu achei que fosse rapidinho, mas tem muitos exercícios aqui. Então, pode ser que não dê para terminar hoje. Deixa eu ver só que ponto que a gente... Peraí. Deixa eu fazer o seguinte, vamos terminar esses 3 itens, daí eu passo para tirar dúvidas das atividades avaliativas para não... Não, ou melhor dizendo, deixa eu parar esse vídeo, que eu acho que tá bom esse 75, daí eu tiro dúvida das atividades avaliativas, e depois a gente volta no 76, tudo bem? Tudo, professor.